Boa noite a todos. Primeiramente, agradeço pelo convite para fazer a preleção da Casa Espírita Sementes do Bem. É um prazer, é uma honra, é um aprendizado. Meu nome é Rosina e eu sou voluntária da Casa de Timóteo, de São Bernardo do Campo. Que a paz de Jesus continue a nos envolver durante todo o Evangelho e durante toda a semana. Enfim, nós hoje vamos fazer algumas reflexões juntos. Eu escolhi um tema que eu acho bem pertinente nos dias atuais. É sempre muito atual falarmos dos falsos cristos e falsos profetas. Esse texto está, essa reflexão está no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. E antes de mais nada, já que nós estamos falando de falsos cristos e falsos profetas, vamos tentar entender um pouquinho melhor o que é um profeta. Bem, geralmente o profeta é aquele que tem o dom de revelar o futuro. Esse, pelo menos, é o significado mais amplo da palavra profeta. Se você vai buscar lá no dicionário, profeta vem com essa descrição. Mas no sentido evangélico, a palavra profeta ela ganha um significado um pouco mais amplo. O profeta vai ser um enviado de Deus para instruir os homens e lhes revelar coisas ocultas, os mistérios da vida espiritual. Nesse sentido, um homem pode ser profeta sem necessariamente fazer predições, ou seja, prever o futuro. Não que ele não possa, de repente, ter aquela intuição de falar de algumas coisas que virão, mas não necessariamente. Aí vem a pergunta, profetas fazem milagres? E aí a gente vai para um outro aspecto também, que é, mas o que é um milagre? E a gente vai pensar, então, na humanidade, desde quando nós estávamos engateando na era primitiva, na era das cavernas, O que é um milagre para aquela época? O que é um milagre para a época de Jesus? O que é um milagre para a nossa época? Aos olhos do povo, tudo, qualquer fenômeno que a gente não conhece a causa, que é desconhecida a causa, ela passa a ser algo sobrenatural, algo que poderíamos, então, nomear de milagres. Mas será que é assim mesmo? Vamos entender, pensando principalmente em algo que é tão distante, que aí a gente consegue ter um afastamento para acabar mensurando se aquilo era um milagre ou não. Para a gente é um milagre? E para aquelas pessoas daquela época, será que era um milagre? Por exemplo, na época primitiva, a gente via os homens na época das cavernas se assustando, por exemplo, quando um raio caía numa árvore e ela pegava fogo. Era um espanto. Porque eu não sabia como fazer o fogo. Se eu não sei como eu faço fogo, aquele fogo me assusta, é algo que eu não domino, que eu não controlo, que eu não entendo, ele passa a ser algo sobrenatural. Então, era comum, o quê? Endeusar. Tudo que me desse medo ou que me desse benefício, se eu não sei de onde veio, eu estou falando como um homem lá da época das cavernas, eu vou chamar de Deus. Então, naquela época, existia o Deus trovão, existia o Deus sol, o Deus chuva, o Deus fogo, porque era algo que eu desconhecia. Eu não sei como fazer, eu não sei como controlar. Então, para mim, é algo sobrenatural. E aí eu acabo usando. Pois bem, hoje em dia a gente sabe a origem disso tudo, é óbvio, então já não é mais para mim algo sobrenatural, não é mais para mim um milagre. Olha como é que é relativo. Aí a gente pensa assim, na bondade divina, a humanidade vindo a passos bem lentos, desde esse homem da caverna, que tinha medo até do Deus trovão, que tinha medo do Deus sol,
ou do Deus chuva, aquele desenvolvimento que vinha vindo, às vezes muito lentamente, foi impulsionado por Deus, né, fazendo o quê? Nos trazendo, né, trazendo até nós, trazendo até a humanidade, espíritos mais evoluídos, espíritos superiores, que encarnavam aqui na Terra para dar um empurrãozinho no desenvolvimento da humanidade. E assim, o que ia demorar, às vezes, milhões e milhões e milhões de anos para o ser humano evoluir, quando aprendia, por exemplo, como fazer o fogo, criar a roda, criar a escrita e outras tantas descobertas, pode ser que tenha vindo, então, o que a gente chama hoje de um profeta. Esse profeta que encarna para nos ajudar também na nossa evolução. Então, Deus, em sua infinita bondade, nos envia de tempos em tempos seres mais evoluídos para alavancar o progresso da humanidade em vários setores. Não só para descobrir esses utensílios, como a roda, como fazer um barco, por exemplo, não. Em vários setores e em vários aspectos. Mandou-nos profetas, né, como a gente pode agora chamar de profetas, nas áreas da ciência, da matemática, da medicina, das artes, da religião, da física, da tecnologia, enfim, os profetas enviados por Deus, nos ajudaram a iluminar aí o nosso conhecimento, a humanidade. Então, eles estão entre nós desde as primeiras descobertas até hoje. Então, de tempos em tempos, encarna aqui entre nós um espírito mais evoluído, justamente para nos dar esse empurrãozinho. Então, a gente pode dizer, sim, que eles são os nossos profetas. E aí vem umas características do que são os verdadeiros profetas, já que o título do nosso capítulo é justamente falar depois para tomarmos cuidados com os falsos profetas. Então, para a gente identificar quem são os falsos profetas, é bom a gente deixar muito claro quais são as características dos verdadeiros profetas. Então, os verdadeiros profetas auxiliam o homem em sua evolução. Colaboram com as melhorias da humanidade e também nas condições materiais e espirituais da Terra. E, principalmente, esse é um item aí fundamental, possuem as virtudes cristãs e eles as expressam no seu viver, no seu dia a dia. Então, vamos fechar dizendo que eles são enviados de Deus, possuem dentro de si as chamadas leis morais. E agora uma coisa muito importante. Normalmente, assim, na sua quase totalidade, né, eles são naturalmente mansos e humildes de coração. Então, já começamos a perceber que, às vezes, se a pessoa é o nosso profeta, que a gente está analisando quem são os profetas, manso de coração, humilde, aquele que vem até nós e fala assim: eu sou o enviado de Deus, eu vou trazer a mensagem de Deus para vocês, porque eu fui o enviado. Parece que esse discurso não combina muito com a característica de mansos e humildes de coração. Porque o verdadeiro profeta, ele nem percebe que ele tem essa necessidade de se autopromover, porque ele não tem. Ele veio aqui com uma missão, ele já é mais evoluído e ele simplesmente vem e faz. E outra dica, né, para a gente, nós todos, né, de uma forma geral, porque, como a gente sempre fala, se a gente está fazendo esse evangelho, se esse é o tema, é porque talvez a gente precise muito mais, né, quem está fazendo e preparando o evangelho, do que quem está escutando. Então, todos nós podemos perceber o seguinte, que tem que ter uma sintonia na fala desse profeta, porque da boca desse profeta tem que sair coisas boas. Às vezes acontece que o falso profeta, ele também faz sair da boca palavras boas, porque ele controla o que ele vai falar em algumas vezes.
Porém, aí tem que ter uma sintonia, um equilíbrio, tem que ter, na realidade, algo que se encaixe entre o que ele fala, que pode até ter, assim, o seu cunho moral e ter significado cristão e tudo mais, e a forma como ele age. Então, eu posso falar, 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 mas, ao mesmo tempo, na hora H, eu faço diferente. A minha ação é diferente. Então, eu posso estar humilhando através dos meus atos, eu posso, num olhar, acabar com alguém, né, dizendo o quanto ela é inferior, porque eu sou superior, e assim por diante. O quanto eu posso humilhar alguém com os meus atos, não só com palavras. E é isso. E é por isso que a gente vai agora ler um pedacinho aqui do nosso capítulo 21, logo o comecinho, onde ele fala: conhece-se a árvore pelos frutos. Porque não é boa a árvore que dá maus frutos, nem má a árvore a que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figo dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Por quê? Do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. E diz mais: guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós com vestidos de ovelhas e por dentro são lobos roubadores. Porque pelos seus frutos os conhecereis. Então ele está dando aí várias dicas de como que a gente pode reconhecer falsos profetas. E ele já avisou: virão falsos profetas. Quais seriam, então, os prodígios dos falsos profetas? Pois bem, os falsos profetas, eles, no fundo, são espíritos orgulhosos que fingem amor, caridade, mas no fundo, acabam semeando a desunião. Eles se empoderam de uma fala em que lhes dá, né? Eles se apropriam de um poder que ele diz ser atribuído por Deus a ele. Então, é de uma arrogância, né, absurda você dizer que Deus escolheu você para ser um enviado. Então, a gente já viu que o verdadeiro profeta, ele é manso, ele é humilde. Jamais ele vai ficar se autopromovendo. E ao ignorante, aquele que tudo desconhece, e em tempos e tempos a gente tem, de formas variadas, de formas diversificadas, o desconhecido, o ignorante, aquele que em algum campo, né, não conhece tudo, porque quem pode dizer que conhece tudo? Né? Quem é esse ser supremo que conhece tudo? Se nós estamos aqui num planetinha, né, de provas e expiações, todo mundo aprendendo, todo dia um pouquinho mais. Então, quando a pessoa que está imbuída aí, né, de esse narcisismo total, essa coisa de dizer eu sei, eu sei, eu sei, às vezes ele se apropria desse poder que ele mesmo se deu, se atribuiu, para comandar as pessoas, levar as pessoas, às vezes, para caminhos que ele quer levar. Né? Então a gente pensa assim, o quão perigoso é você conviver com um falso profeta, aquele que diz que sabe mais que você e você acaba acreditando. Acaba acreditando. E eu vou fazer rapidinho, porque meu tempinho está acabando, vou vir rapidinho para os nossos dias de hoje, senão não vai dar tempo de finalizar com algo muito poderoso que nós temos hoje em dia. Muito bom, mas muito poderoso, mas também que a gente tem que tomar muita cautela. A tecnologia avançou. Nós estamos hoje em dia, olha, falando aqui, cada um da sua casa, numa televisãozinha. Quando que alguns anos atrás a gente ia imaginar isso? Quando que anos atrás a gente imaginava que ia apertar lá, ia digitar uma palavra no Google, que é o nosso dicionário moderno, e viria milhões e milhões e milhões de informações para a gente? Quando? E a humanidade, ela está trabalhando com essas ferramentas, que são muito recentes, são muito novas. E aí a gente se dá conta de algumas questões que, por exemplo, eu não sou da área médica,
Mas quando alguém fala para mim que está com uma dor no quadril, eu vou no Google, eu pesquiso e eu já viro um expert em medicina e sei tudo sobre a dor aqui no quadril. Falo nomes difíceis, digo até a medicação que tem que tomar, o tratamento que tem que fazer. Era algo totalmente desconhecido para mim, eu nunca estudei. Um médico que estudou, no mínimo, 5 anos mais a residência, ele ainda estuda. E eu, que sou uma super profeta, espalho a palavra através das informações que eu colhi instantaneamente no Google. E faço isso o dia inteiro. Não faço só eu isso, não. Nós fazemos. A gente acaba se apropriando de vários conhecimentos pela superficialidade e já nos achamos profetas daquela área. É verdade ou não é? A gente não faz isso o dia inteiro. Eu faço também, todo mundo faz. Então, hoje, eu queria finalizar com uma reflexão. Nos dias de hoje, em que nós estamos especialistas em tudo, porque tudo está na palma da nossa mão, apenas a um clique, o quanto de informação a gente passa adiante sem a mínima certeza. Será que hoje em dia nós não nos transformamos nos falsos profetas? Se a gente não tomar cuidado, nós podemos reduzir a fala, as informações, os feitos dos falsos profetas e com toda essa tecnologia que temos à mão, nós mesmos sermos os falsos profetas. Então é um alerta para a gente mesmo. Não só se proteger dos falsos profetas que estão tentando nos manipular todos os dias, a todas as horas, em todos os aspectos, mas também a nós mesmos nos policiarmos e não propagarmos mentiras, não propagarmos falsos conhecimentos que nós não adquirimos. Porque um ser humano é impossível saber tudo de todas as áreas, como a gente acha que sabe quando a gente entra numa internet e pesquisa no nosso famoso dicionário Google. E para finalizar, eu queria finalizar com um texto, né, que é atribuído, uma fala que é atribuída, uma passagem que é atribuída a Sócrates, que é um filósofo grego, 470 a.C., que foi professor de Platão. O texto, ou a fala, se chama assim, desculpa, As Três Peneiras. Um rapaz procurou Sócrates e disse-lhe que precisava contar algo sobre alguém. Sócrates ergueu os olhos do livro que estava lendo e perguntou: o que você vai contar para mim já passou pelas três peneiras? Três peneiras? Indagou o rapaz que estava doido para contar logo o que ele tinha ouvido. Sim, a primeira peneira, que é a verdade. O que você vai me contar é um fato. Se você só ouviu falar, a coisa deve morrer aqui mesmo. Não, eu ouvi, eu vi a pessoa falando. Tal. Ah, tá bom. Então vamos lá. Suponhamos que seja verdade. Você deve, então, passar pela segunda peneira, a bondade. O que você vai me contar é uma coisa boa. Ajuda a construir ou destruir o caminho do próximo. Aí o rapaz já ficou meio pensativo. Pois bem, se é verdade e se é uma coisa boa, deverá passar pela terceira peneira, a necessidade. Convém me contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a nossa comunidade? Pode melhorar o planeta? Então, concluiu Sócrates. Se passou pelas três peneiras, me conte. Tanto eu como você e seu irmão iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Será uma fofoca menos para envenenar o ambiente e fomentar a discórdia entre irmãos, colegas do planeta. Concluindo, nós, todos nós, na maledicência, acabamos nos transformando em falsos profetas. Que fica aí a nossa reflexão para essa semana, para a vida, e que a gente possa, assim, filtrar melhor pelas três peneiras. Obrigada a todos e uma ótima semana.